Fala galerinha, como vocês estão? Estou aqui para mais uma videoaula, né? E dessa vez nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, né? Então a gente vai calcular várias áreas aí, área do triângulo, área do círculo, área do quadrado, área do retângulo. Então a gente vai ver cada uma delas especificamente, beleza? Então vamos lá que está começando mais uma videoaula. Rodou! Bem, pessoal, acho que vocês já perceberam que o formato da nossa videoaula hoje está bem diferente, né? Eu estou aqui sentado, ainda não tinha feito nenhum vídeo dessa forma, mas por que eu estou fazendo isso? Como o nosso conteúdo hoje exige algumas figuras, alguns desenhos, né? Então a gente vai fazer dessa maneira hoje, beleza? Então preste atenção na telinha aí, enquanto a gente vai resolvendo, explicando e resolvendo essas questões, beleza? Então vamos começar. Área de figuras planas. O que seria área, né? Então área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Então, por exemplo, às vezes você quer colocar cerâmica na sala, cerâmica no quarto, né? Então você precisa saber qual é a área daquela, como é que se diz? Daquela superfície, né? Então, para a gente descobrir o valor da área daquela superfície, primeiro nós precisamos saber que forma, que figura a gente tem ali naquela superfície. Se é em formato circular, se é em formato de um quadrado, se é um formato de um triângulo. Então, a gente precisa primeiro descobrir, ver qual é o formato daquela área, daquela superfície, né? E depois a gente começa a atribuir fórmulas para cada determinada figura, né? Então, vamos começar aí primeiro com o triângulo, né? Então, nós temos aqui um triângulo, certo? Nesse triângulo, percebam que nós temos a base, ó, B está representando a base, não é isso? Nós temos a base aqui. E nós temos a altura desse triângulo. Essa altura aqui está sendo representada pela letra H, certo? Então, ó, H, altura. Aqui nós temos a fórmula desse triângulo. Ou seja, para calcular a área desse triângulo. Então, esse A que nós temos aqui, né, é o A de área. Então, a área desse triângulo vai ser igual a base, certo? Essa base aqui é justamente aquela que está lá embaixo, ó, a medida da base daqui até aqui. Então, isso aí é base, certo? Vezes a altura, que está sendo representado pela letra H. Então, a altura seria a medida aqui, ó, desse H. Então, quando você multiplica a base pela altura e divide o valor por 2, nós encontramos justamente a área do triângulo, certo? Então, imagina, claro que o seu quarto não vai ser triangular, pode até ser, né? Mas não é o normal. Então, se o seu quarto é um quarto triangular e você quer saber quantos metros quadrados de cerâmica você vai precisar, então é só você medir a base vezes a altura e dividir por 2. Vamos para o exemplo aí para vocês entenderem melhor. Aqui ele diz o seguinte, ó, qual é a área de um triângulo de base 5 centímetros? Ó, ele está dizendo que a base do triângulo é de 5 centímetros, certo? E a altura desse triângulo é de 12 centímetros. Ó lá, a altura dele é de 12 centímetros. Então, qual seria a área dessa figura, desse triângulo aí? Então, ó, a área, como a gente viu anteriormente, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos montar essa conta utilizando os valores que foram dados aqui no triângulo. Então, a área vai ser igual a base do triângulo é 5
Então foi justamente o que a gente colocou aqui, ó, a base é 5, vezes a altura do triângulo. Qual é a altura do triângulo? Esse triângulo ele tem 12 centímetros de altura. Então no lugar do H, a gente vai colocar 12. Só que tudo isso dividido por 2. Então multiplicando aqui, ó, 5 vezes 12, 5 vezes 12, nós vamos encontrar 60 e continua dividido por 2. Ó. Então 60 dividido por 2, nós teremos aqui 30 centímetros quadrados. Isso significa que esse triângulo aqui, se a gente fosse cobrir, por exemplo, esse triângulo com cerâmica, cobrir com papel ou alguma coisa do tipo, nós precisaríamos aí de 30 centímetros quadrados de cerâmica, certo? Professor, precisa colocar esse centímetro quadrado? Sim, precisa, porque essa é a unidade de medida da área, beleza? Então, sempre que o formato for em triângulo, você vai utilizar essa fórmula aí, base vezes a altura dividido por 2, beleza? Vamos para a segunda figura aí da nossa aula. Área do quadrado. Na área do quadrado, nós temos aqui, ó, percebam que nós temos um quadrado aqui, certo? E esse quadrado, os lados, como é um quadrado, né, todos os lados são iguais. E esses lados estariam sendo representados pela letra L, né? Então nós temos um lado aqui, outro lado aqui. Se quisesse continuar, nós teríamos outro lado aqui, L, né? E outro lado embaixo, L também. A fórmula para a gente calcular esse lado aqui, essa área, desculpa, a fórmula é A igual a L ao quadrado. Ou seja, você pega o valor do lado desse quadrado e coloca justamente A ao quadrado. Ou você pode fazer simplesmente, deixa eu pegar aqui uma canetinha, não liguem para a letra, viu? Que aí a letra aqui sai meio desastrosa. Então, se a área é igual a L ao quadrado, a gente pode dizer também que L vezes L. Eita, que letra feia. Então, ou você resolve com A igual a L ao quadrado, certo? Ou você simplesmente diz que a área é igual a L vezes L. Ou seja, é só você multiplicar dois lados, certo? Já que o quadrado tem os 4 lados iguais, você só precisa multiplicar aí dois lados, certo? Então vamos ver um exemplo aí de como a gente pode calcular. Então, veja só, qual é a área de um quadrado cujo lado mede 19 centímetros? Então, nós temos o quadrado aqui, ó, e todos os lados medem 19 centímetros. Né? Aqui mede 19, aqui mede 19, aqui 19 e aqui 19. Como é um quadrado, os 4 lados são iguais. Então, vamos calcular a área dessa superfície desse quadrado. A fórmula, como a gente já viu, a fórmula do quadrado é A igual a L ao quadrado, que a gente pode usar também, né? Ou L vezes L, um lado vezes o outro lado. Então, nesse caso, a nossa área vai ser 19 vezes 19, que é justamente os dois lados do quadrado que são idênticos. Então, nós teríamos aí, ó, 19 vezes 19, que dá 361 centímetros quadrados. Beleza? Então, sempre que a gente tiver um quadrado e a gente quiser calcular a área desse quadrado, é só a gente multiplicar dois lados desse quadrado. Não vai multiplicar os 4, certo? Só multiplica dois lados. Entendido? Então, vamos para a próxima figura. A nossa próxima figura aí é um retângulo. Então, como nós calculamos a área de um retângulo? A área do retângulo, nós temos, ó, base vezes altura. É bem parecido com a do quadrado, né? Nós multiplicamos dois lados. Só que no retângulo, como nós temos dois lados paralelos, né? São 4 lados. E 2 paralelos são iguais, os outros 2 paralelos também são iguais. Então, nesse caso aqui, ó, a fórmula muda justamente por conta disso. Nós temos base vezes altura. Olha a base do retângulo aqui, né?
que seria a mesma dessa de cima, vezes a altura, que também seria a mesma desse outro lado aqui, né? Mas sempre a área nós só vamos multiplicar dois lados, não é isso? Então, a base vezes a altura. Vamos para o exemplo. Qual é a área de um retângulo de base 15 centímetros e a altura 10 centímetros? Então, qual é a área dessa superfície aqui? Então, vamos lá. Nesse caso, a base desse retângulo mede 15. Isso aqui mede 15. Consequentemente, o outro lado também vai medir 15. Beleza? Já que é um retângulo, nós temos dois lados iguais. Os outros dois lados, nós temos 10 centímetros, que é a altura, e a outra altura também vai ser 10 centímetros. Só que não precisa utilizar os quatro valores. Lembrem-se, área nós só vamos utilizar dois, certo? Então a fórmula da área do retângulo é área é igual a base vezes a altura. Qual seria a base desse retângulo? A base desse retângulo é 15 centímetros. E qual é a altura? A altura aqui vai ser 10 centímetros. Colocando isso na fórmula, a área vai ser igual a base, a base é 15, olha aqui o 15, vezes a altura. A altura é 10, olha aqui o 10. Então, multiplicando 15 vezes 10, nós teremos 150 centímetros quadrados. Essa é a área do retângulo. Tá vendo que é simples? Então vamos lá. Uma outra área é a área do losango. Imagine se a superfície tiver esse formato aqui, como se fosse uma pipa, né? Então, um papagaio com vocês é quem sabe como é que chama, dependendo da região aí, né? Então, nesse caso aqui, nós temos essa pipa, entre aspas, um papagaio, que é chamado de losango. Toda vez que nós tivermos aí o losango, certo? A fórmula vai ser em relação às diagonais. O que são diagonais? São essas linhas aqui, né? Dentro da imagem, dentro da figura. Eu tenho essa diagonal aqui, ó, a setinha aí, né? E eu tenho essa outra diagonal aqui. Então, para calcular a área dessa figura, quando for losango, nós temos a área igual a diagonal maior, por isso que nós temos um D maiúsculo, de diagonal maior, vezes D minúsculo, que seria a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Então, ó, a diagonal maior, é esse valor aqui, né? Vai ser representado por D maiúsculo. A diagonal menor vai ser representado por D minúsculo. Beleza? Então vamos para o exemplo aí para fazer os cálculos. Qual é a área de um losango que possui diagonal maior, medindo 10 centímetros? Olha, ele está dizendo que a diagonal maior é 10 centímetros. Então, vê só. Olhando para aqui, nós temos essa diagonal maior que mede 10 centímetros. E também a diagonal menor que mede 7 centímetros. Então, ó, a diagonal menor aí, ó. Eita, a diagonal menor aí que mede 7 centímetros. Pela fórmula, nós vamos ter, ó, área é igual a diagonal maior, que é o D maiúsculo, vezes a diagonal menor, que é o D minúsculo, tudo isso dividido por 2. Então, vamos montar utilizando esses valores que estão aí na figura. A área vai ser igual a D maiúsculo, né, que é a diagonal maior. A diagonal maior aqui está sendo representado por 10. Então, D maiúsculo vai ficar 10, vezes D minúsculo, que é a diagonal menor. Nesse caso, a diagonal menor está sendo representada por 7. Então, vai ficar aqui, ó, 10 vezes 7, dividido por 2, de acordo com a fórmula. Multiplicando 10 vezes 7, vai dar 70. Dividido por 2, nós teremos 35 centímetros quadrados. Beleza? Então, esses 35 aí é justamente a área dessa figura, o losango. Vamos lá. Área do trapézio. Então, ó, o trapézio
nós temos essa figura aí, né? Então, para calcular a área do trapézio, ela é um pouquinho mais complicada, vocês vão ter que prestar bastante atenção, certo? Então, a área do trapézio, percebam que nós temos B maiúsculo e B minúsculo. Esse B maiúsculo é chamado de base maior. Qual é a base maior? Percebam que o trapézio, nós temos duas bases. Eu tenho a base essa que está embaixo e tenho essa base que está em cima. Então, nós temos base maior e a base menor. Isso não quer dizer que o trapézio não possa estar invertido, certo? A base menor está embaixo e a base maior está em cima. Vocês vão ter que prestar atenção no tamanho da base, certo? Então, B maiúsculo seria a base maior. B minúsculo seria a base menor. Percebam que esse lado aqui, ó, é menor do que esse de baixo. Vamos multiplicar, depois que você somar essa base maior com a base menor, nós vamos multiplicar pela altura do trapézio. Então percebam que aqui nós temos a altura dele, ó, que é representado por H. Tudo isso dividido por 2. Então vamos para a prática, para o cálculo, para vocês entenderem melhor. Calcule a área do trapézio de altura 5 centímetros. Então percebam que a altura dele aí é 5 centímetros, certo? E nós temos as bases. Nós temos uma base de 8 centímetros e uma base de 3 centímetros. Então quem é a base maior e base menor? Pelos valores dá para a gente perceber, não é isso? Então, ó, a base maior é 8 centímetros, nesse caso está embaixo, né? E a base menor seria 3 centímetros. Lembrando, como eu já falei, que esse trapézio ele poderia vir de cabeça para baixo, né? A base menor está embaixo e a base maior está em cima. Então, se liguem nisso aí, beleza? Então, a área vai ser igual, de acordo com a fórmula, base maior mais base menor, certo? Vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual a base maior. Quem é a base maior nesse trapézio? A base maior está sendo representada por 8. Então, nós colocamos aqui, ó, no lugar de B maiúsculo, a base maior, 8. Mais a base menor. Nesse caso, a base menor está sendo representada por 3 centímetros, né? Vezes a altura aqui é 5 centímetros, dividido por 2. Então, vê só, a primeira coisa que a gente vai ter que resolver é os parênteses, certo? Ou seja, primeiro a gente vai ter que somar a base maior com a base menor e depois é que a gente vai multiplicar esses valores pela altura, certo? Então, aqui eu tenho, ó, base maior mais base menor, 8 mais 3, não é isso? Então, 8 mais 3 dá 11 e eu repeti o vezes 5, certo? Dividido por 2. Então, primeiro a gente soma e repete a altura. Então, eu somei 8 mais 3 dá 11, 11 vezes 5, dividido por 2. 11 vezes 5 vai ser igual a 55. 55 dividido por 2, nós teremos aí 27,5 centímetros, ou seja, 27 centímetros e meio centímetros quadrados, certo? Como a gente está trabalhando com área, né? Então a unidade de medida é centímetros quadrados, beleza? Então, a próxima aí, área do paralelogramo. O que seria a área do paralelogramo? Paralelogramo é essa figura que nós estamos vendo aí, né? É como se fosse um retângulo, só que ele é meio inclinado, meio deitado, né? Então, vê só, a fórmula da área do paralelogramo é a mesma do retângulo, certo? Então, nós temos área é igual a base vezes a altura. A base que nós temos é essa. E a altura, certo? Que é isso aqui. No caso, está sendo representado por H. Então, vamos para o cálculo aí para a gente entender melhor. Vê só. Calcule a área de um paralelogramo de altura 5 centímetros. Olha a altura dele aí, ó. A altura é 5 centímetros. E a base desse paralelogramo é 8 centímetros. Então, nós temos a base aqui, ó, medindo 8 e a altura medindo 5. Como nós vimos, a fórmula da área do paralelogramo é área igual a base vezes a altura. A base, nesse caso, é 8, né? Essa parte de baixo.
vezes a sua altura, a altura dele é 5, então 8 vezes 5, o valor 40 centímetros quadrados. Essa é a área do paralelogramo, beleza? Então percebam que é bem facinho e bem parecido com a do retângulo, não é isso? E a área do círculo, vocês também precisam prestar um pouco de atenção, porque a área do círculo, nós temos o raio. O que é raio? Cuidado para não confundir raio com diâmetro. Raio é a metade de um diâmetro, ou seja, é do centro da circunferência até a sua ponta, certo? Por que na roda de bicicleta? Provavelmente vocês têm uma bicicleta ou uma moto, né? Então, por que aqueles ferrinhos em uma roda de uma bicicleta, na roda da bicicleta, ou na roda de uma moto? Porque aqueles ferrinhos ali são chamados de raio. Justamente porque ele vai do centro, do eixo da roda, até a ponta da roda, né? Então nós temos vários raios ali. Então é justamente raio é a medida que vai do centro, lá do eixo, né, até a ponta dessa roda. Beleza? Então, para calcular a área do círculo, nós temos essa fórmula aí, ó. A área é igual a π. O que é π? Π é um número irracional e esse π ele vale aproximadamente 3,14. Nos nossos cálculos de área, nós geralmente vamos utilizar o valor de π igual a 3,14, certo? Então, sempre que aparecer π, a gente vai trocar por 3,14. E nesse caso aí, nessas áreas, né, nós vimos retângulo, triângulo, quadrado, paralelogramo, losango, trapézio. O único que a gente vai utilizar π é a do círculo, beleza? Então a área é igual a π, que a gente sempre vai usar 3,14, vezes o raio, a medida do raio da circunferência, certo? Esse valor ao quadrado. Então vocês têm que prestar bastante atenção nesse quadrado aí quando vocês forem calcular, beleza? Então vamos para o cálculo. Tem aí o exemplo. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Então vê só que essa circunferência aqui, ela tem 3 centímetros de raio. Ó, vai do centro da circunferência, né, do eixo da roda, se fosse uma bicicleta, por exemplo, até a ponta. Então nós temos 3 centímetros de raio. Para calcular a área do círculo, é a única coisa que a gente precisa, é saber o raio. Então a área vai ser igual ao valor de π, né, vezes o raio ao quadrado. Lembrem-se desse raio ao quadrado, certo? Então, lembrando também, olha aí, que usaremos π igual a 3,14. Então, toda vez que a gente for calcular a área da circunferência, no lugar de π, a gente vai colocar 3,14, beleza? Então, vai ficar ó, A, que é a área, né, igual a π, que a gente vai trocar por 3,14, vezes o raio. O raio ele deu lá no começo da questão, lembra? Que foi 3 centímetros. Ó. Então, a gente substitui o R, que é o raio, por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui, o que é que a gente vai resolver primeiro? Primeiro, nós temos que resolver a potência, o 3 ao quadrado. É onde muita gente erra. Cuidado. 3 ao quadrado, você não pode fazer 3 vezes 2. Muita gente faz 3 vezes 2, aí coloca 6. Não é. Você vai ter que pegar o número 3 e multiplicar ele 2 vezes. Ou seja, vai ficar 3,14, a gente repete, vezes 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? Pega esse 3, multiplica 2 vezes. Não 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3. O 3 duas vezes, né? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. É por isso que nós temos esse 9 aqui, certo? Então, por exemplo, se por algum acaso o raio fosse 4, então no lugar do R a gente tem que colocar 4. Então, 4 ao quadrado não dá 8. Não pode fazer 4 vezes 2. No caso, você faria 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 dá 16. Isso quer dizer que o valor ali que nós iríamos colocar seria 16, beleza? Então, voltando aqui.
A área vai ser igual a 3,14, que é o valor de π, nós repetimos ele aqui, ó, vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então tá aqui, 3,14 vezes 9, que vai dar 28,26 centímetros quadrados. Essa seria a área da circunferência. Beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte de áreas de figuras planas, beleza? E é isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Estou esperando a sua inscrição. Se gostou do vídeo, dá um like, isso é bem importante para nós, beleza? E ativa também a notificação aí, o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês recebam essa notificação, beleza? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!